A gente está começando essa série e, por mais que eu me esforce para ser engraçado, para trazer uma forma fácil de vocês entenderem o que a gente quer comunicar, é uma série de uma temática complicada. E na resenha da série que vocês talvez tenham visto nas redes sociais, eu escrevi que assim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Eu converso com pessoas quase todos os dias, converso com pessoas todos os dias, mas atendo pessoas quase todos os dias. E eu estava até conversando aqui com um casal de amigos, antes de começar o culto. É absurdo o nível de dificuldade que as pessoas estão vivendo. O tanto de gente que está passando problemas financeiros, tanto de gente que está passando com problemas na saúde, e o absurdo número de pessoas com depressão. E aí a gente olhando para esse quadro, não tem como você não se sensibilizar com a dor das pessoas e querer fazer alguma coisa. Então, a inspiração para essa série, eu falei para vocês, não a inspiração do conteúdo, mas o nome e tal. Uma vez recentemente eu estava assistindo um filme com meus filhos do Harry Potter, e O Prisioneiro de Azkaban. Eu assisti agora esses filmes, porque na época, em 2003, 2004, era pecado, não sei se vocês lembram. As igrejas falavam muito mal desses filmes, e eu não entendia muito bem, mas estava aquele movimento, né, falando, não sei o quê, porque essas histórias e tal. Aí eu optei por... A Luísa era pequenininha, a gente não assistiu na época, mas você vai refletindo sobre as coisas, né? Pensa bem, eu tinha uma mãe super legal, cristã, pastora. Ela cantava umas músicas para mim esquisitas. Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Vocês já viram? O bicho-papão subiu no telhado. Umas histórias muito loucas, assim, por exemplo, de uma menina meio doidinha, assim, que um dia foi levar uns doces para a avó e se enganou, se deixou levar por um lobo mau, que depois acabou engolindo a avó dela, e depois ela chamou um caçador para abrir a barriga da avó, tirar a vozinha de dentro da barriga. Vocês já ouviram essa história? Eu cresci com essas histórias. Então, esses filmes ficam fichinha. Se for pensar bem, a gente está acostumado a lidar com essas coisas desde sempre, né? As musiquinhas, as histórias. Então, essas fantasias não afetam muito a gente. Lógico que tem filmes que a gente não recomenda, né? Mas não foi o caso. Esse eu assisti com meus filhos e estava tudo certo. E tem uma cena nesse filme que eles estão exatamente lidando, o professor está ensinando os meninos a lidar com os medos. E aí, eles imaginam um guarda-roupa e o pior medo da pessoa está ali dentro, e aí ele ensina, obviamente, é o contexto do filme, uma mágica para que você possa se livrar dos medos, que na verdade é você ridicularizar o medo. E aí ele pode se tornar menor e ir embora. E aí eu estava assistindo isso e falei assim, nossa, gente, a gente tem tantas coisas nas gavetas do nosso coração, tantos monstros, tantas coisas guardadas, que nos fazem tanto mal, que nos intoxicam. E nos dias como hoje, que muita coisa externa a nós nos faz tão mal, né? Você não tem controle sobre tanta coisa, você não tem controle sobre as bactérias, você pode ficar doente, você não tem controle sobre o que acontece no governo, ou quando a violência se espalha, você não tem esse controle. Você pode ser assaltado, tem muita coisa que foge do nosso controle. Então, essas poucas coisas que a gente pode, com a ajuda de Deus, resolver, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de deixar isso para lá. Então, essa série, nós vamos falar das coisas tóxicas que às vezes vivem dentro dos nossos corações e que, em nome de Jesus, nesses próximos 4 ou 5 domingos, a maioria de vocês, em nome de Jesus, eu creio nisso, vai ser curado disso. Amém?
Eu estou falando de coisas como culpa, sabe? Coisas como inveja, coisas como raiva. Puxa, quantas vezes você já ficou doente porque ficou guardando uma mágoa, uma raiva, e ficou alimentando aquilo, daqui a pouco começou a ter dor no estômago e virou uma estomatite, ou uma úlcera, ou uma gastrite, ou um câncer. E esses males, segundo a Bíblia, vêm do coração. São coisas que podem ser curadas. E eu não estou brincando, a coisa está complicada, muito complicada. Eu peço licença para uma família de amigos meus para compartilhar um testemunho que eles deram ontem aqui. Perderam um menino, um primo, né? Então ali a família. Essa semana, o menino completou 23 anos no sábado, 24 anos, menino lindo, modelo, vi a foto, moleque bonito. Tirou a vida, que dia que foi? Quarta-feira de manhã, de uma forma horrorosa. Está perto da gente isso, gente. Não está lá longe no Jornal Nacional. Está perto da gente. Quantos aqui já pensaram em tirar a própria vida? Eu já passei por isso. Quantos aqui não levanta a mão? Quantos aqui já passaram, já tiveram esses pensamentos? Talvez faltou um pouquinho, talvez tenha faltado oportunidade. Quanta gente hoje em dia está nessa situação? E o que a gente pode fazer como igreja, como pessoas que seguem a Jesus? Orar é uma coisa, mas ensinar, segundo a palavra, o que a gente pode fazer para curar os nossos corações. É abrir as gavetas, lá, os escondidos de dentro do nosso coração e jogar a luz de Cristo ali dentro. É a única coisa que a gente pode fazer. É a única coisa que a gente pode fazer. E Deus tem mostrado o seu poder. Algumas pessoas que estão aqui hoje poderiam dar o testemunho de já terem passado por essa situação e hoje já estão numa outra situação. Eu ouvi um testemunho hoje aqui, no começo do culto, e eu não vou olhar para a pessoa. E isso está acontecendo por quê? Porque o poder de Deus realmente é a única coisa que pode nos curar. E é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos capítulos. Mas eu quero começar hoje mostrando o que Jesus tem a nos dizer sobre essas coisas que acontecem em nós. E a passagem que eu quero ler com vocês está lá em Mateus, no capítulo 15, e é muito curiosa, porque Jesus faz uma diferenciação entre o que diz a religiosidade e o que Deus diz. Mas ele deixa isso muito claro. E Jesus deixa muito claro que assim, não é a religiosidade que vai curar você, nem a mim. Mas é Deus, são os princípios, os mandamentos de Deus. Então, a situação que estava acontecendo aqui, em Mateus, no capítulo 15, era Jesus estava com seus discípulos e chegaram uns mestres da lei, religiosos, fariseus, mais uma vez tentando desafiar Jesus, e aí eles já vieram direto com uma acusação. A acusação foi a seguinte: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois eles não lavam a mão antes de comer? Olha a gravidade do problema. Eu não vou nem mencionar o fato de que naquela época, vou mencionar o fato, mas não vou me delongar com isso. Naquela época, água era uma coisa rara. Não sei se vocês sabem disso. Aquela região que Jesus circulava era desértica. Então era difícil você encontrar água. Por isso se tomava muito vinho naquela época. Não sei nem se você sabe disso, porque a fermentação mata muitas bactérias. Era mais seguro você tomar vinho do que tomar água. Então a água era uma coisa difícil. Então, não vou nem levar por esse lado. Mas os caras estão pegando numa coisinha assim, olha, a gente tem observado os seus seguidores e eles não lavam a mão antes de comer, quebrando a tradição dos líderes religiosos.
Por que então seus discípulos transgridem essa tradição, né? Então Jesus, que já não tinha muita paciência com esses religiosos, Jesus falou assim, então, vem cá, antes de você vir apontando o dedo, por que vocês transgridem um mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Vocês estão falando em tradição, mas vocês transgridem mandamentos de Deus. Deus não disse, honra teu pai e a tua mãe? Isso não é um mandamento? Isso é um mandamento, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. E aí, ele não é obrigado a honrar pai e mãe dessa forma. Assim, fazendo, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Entenderam o que Jesus está falando? Eles deram um jeitinho de não precisar cuidar dos pais, de honrar pai e mãe. Então, eles criaram uma tradição que era assim, não, ao invés de eu ajudar meu pai, eu vou dar aquelas ofertas na casa do Senhor, então eu fico livre de honrar meu pai e minha mãe. Olha, era essa a situação. Jesus não podia falar outra coisa. Hipócritas. E Jesus não tinha papas na língua. Bem que profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês falam que são seguidores, vocês falam que são cristãos, não existia essa nomenclatura à época, né? Mas vocês falam que vocês são de Deus, mas é só com a boca, o coração de vocês está lá longe. Ei, acorda, não é por aí. Então, aí Jesus resolveu explicar o que tinha acontecido para os discípulos dele. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse assim, ouçam e entendam o que eu quero dizer. O que entra pela boca do homem não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Jesus está falando especificamente do que aconteceu ali, né? O fato de não lavar a mão, ou não tem água, ou eles chegaram, não dava tempo, e os caras estavam com muita fome, não é o que entra pela boca que deixa o cara impuro, como diz a tradição dos religiosos. Mas, segundo Jesus, é o que sai da boca. E aí Jesus faz uma menção de novo aos religiosos, fala, esse pessoal, eles são como se fossem cegos guiando cegos. O que acontece quando um cego guia outro cego? Ambos caem no buraco, foi isso que Jesus falou. Esses religiosos são assim, eles não sabem do que eles estão falando. Mas aí Pedro falou, Jesus, ainda não está muito claro, dá para o senhor explicar um pouquinho melhor? Aí Jesus falou assim, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Jesus dá uma aula simples de biologia, de aparelho digestivo, fala, né? Alguma dúvida até aí? O que entra pela boca passa pelo sistema digestivo e daqui a pouco vai embora. Mas as coisas que saem da boca, elas vêm de onde? Do coração. E são essas que tornam os homens impuros. Pois do coração saem os maus pensamentos. Aí você fala assim, não, Jesus, eu não penso com o coração, eu penso com o meu cérebro, né? Você podia argumentar com Jesus. Mas Jesus está falando da alma, do âmago, do mais profundo de nós. E isso é simbolizado com o coração. Aquilo que sai do âmago, do mais profundo de nós, do nosso coração, é aquilo que nos torna puros ou impuros. Pois do coração saem os maus pensamentos, do coração saem os homicídios. Você fala, não, homicídio não sai do coração, é uma atitude prática, o cara foi lá e matou. Quantas vezes você já viu uma investigação policial, que aí você precisa saber quem que qual é o histórico daquele assassino, quem são as primeiras pessoas que são procuradas numa investigação policial? Não são os pais daquela pessoa? Sim ou não? Não é assim? Você vai investigar uma pessoa, você fala, onde que ele morava, quem são os pais, qual que é a família? É assim, porque sempre tem uma história envolvida. Essa semana, vou ser bem sincero, que foi a título de pesquisa,
mas eu estava curioso também, eu fui assistir o filme do Coringa. Não sei se alguém já assistiu aqui. É o tipo de filme que eu recomendo para poucas pessoas. Para quem estuda psicologia, comportamento humano, é um filme muito interessante. Mas é um filme pesado, porque é exatamente sobre esse assunto. Sobre o que uma ferida dentro do coração pode causar numa pessoa. Por causa de feridas nunca curadas no coração, ele se tornou um assassino frio e calculista. Sim, calculista. Não vou dar spoiler no filme, mas é exatamente esse tema. A hora que eu estava assistindo, eu falei assim, gente, é isso. Uma coisa que está no coração, que não é curada, pode levar, como Jesus já disse há 2000 anos, aos assassinatos, aos homicídios, os adultérios, vem lá do profundo do coração. As imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Olha, e não sou eu, é Jesus que está colocando calúnia na mesma frase de assassinato, roubo. Porque quando você calunia alguém, atenção, quando você fala mal de alguém, às vezes você assassina a reputação de uma pessoa. Sim ou não? Você está assassinando a reputação de uma pessoa. E por que você fala mal de alguém? Por que você calunia alguém? Porque dentro do seu coração tem uma coisa chamada inveja. Você queria ser aquela pessoa, você queria ter o que aquela pessoa tem, você não consegue, você adoece e aí você começa a caluniar. Olha a loucura. E Jesus já sabia de tudo isso. E há 2000 anos já escreveu tudo isso. As imoralidades sexuais vêm de problemas na infância. Pedofilia, que assusta todo mundo, que apavora, vem de problemas no coração, doenças do coração. E o fato de você saber isso não justifica, obviamente. Você não justifica um assassinato falando, mas ele teve um histórico assim. Não. Precisa de punição, precisa ser afastado da sociedade, tem várias coisas que precisam ser feitas, mas vem do coração de coisas que foram ficando ali, não foram tratadas e foram crescendo e se tornam isso que Jesus fala aqui. E aí, às vezes alguns de nós estamos com coisas ali dentro do coração, não estamos tratando, mas a gente acha que está tudo sob controle. A gente acha que consegue controlar. Não, deixa quieto, eu não quero mexer com isso. Mas não funciona, porque na primeira oportunidade que você tiver, a primeira chance, o confronto que você tiver, a primeira oportunidade, aquilo vem à tona. Você já se pegou falando mais do que devia? Já pegou exagerando numa reação? Por que você faz isso? Por que você fala além da conta? Por que você perde o controle? Por que você grita? Por que você joga as coisas no chão? Por que você faz isso? Porque aquilo estava ali dentro. O que sai é o que está ali dentro. Jesus falando isso para a gente. Só saiu porque estava ali dentro. E não chegou aquela hora. Não, mas isso só aconteceu porque naquela situação eu perdi o controle. Não, você perdeu o controle porque você não tinha controle. Porque alguma coisa lá dentro de você está precisando ser tratada. Você já ouviu falar que são as nossas reações que mostram quem nós somos, e não as nossas ações. A gente vai agindo, mas na hora da reação é que você mostra quem você é de verdade. Então, por isso que a gente quer gastar esse tempo precioso com vocês para tratar essas coisas do coração. E quando a gente olha um pouquinho mais atrás na Bíblia, lá na época de Davi, de Salomão, Salomão é tido como o homem mais sábio da Bíblia até Jesus, né? E Salomão escreveu alguns
viraram livros da Bíblia, né? Alguns textos muito importantes, e em um deles, um dos seus provérbios, Salomão, como se estivesse chamando a gente para uma conversa, ele fala assim: olha, gente, presta atenção, quem vai estar falando isso para vocês? Suponham que eu seja Salomão. Presta atenção, olha, eu sou o homem mais poderoso do mundo, o mais rico, já experimentei de tudo, tive as mulheres que eu quis, o dinheiro que eu quis, sou influente, as pessoas de outros reinos vêm se aconselhar comigo. Então, quando eu pedia uma coisa para Deus, eu pedi sabedoria e Ele me abençoou com sabedoria. Então, me tornei o homem mais sábio do mundo. Então, seguinte, vocês estão preparados? Eu quero compartilhar o resumo de tudo que eu aprendi nessa vida. E Salomão diz o seguinte, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de qualquer outra coisa, acima de tudo, a coisa mais importante, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos falar esse versículo juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a nossa vida depende daquilo que está no nosso coração. E o nosso Deus, através de Jesus, esse Deus enviou Jesus exatamente para curar todos os males dos nossos corações. E eu estou junto com vocês nisso, eu também preciso ser curado como todos vocês. Eu também tenho as minhas coisas, eu também tenho as minhas reações, eu sou o primeiro da fila, junto com vocês. Preciso ser curado, eu preciso de Jesus. Sem Jesus, eu sou um cara completamente perdido. Eu preciso de Jesus. Então, quem sabe, todos nós precisamos. E aí a gente quer aprender com Jesus. Bom, como que eu faço isso? Como que eu curo o meu coração? É isso que nós vamos fazer nesses próximos capítulos. Obviamente, se desse para eu falar tudo hoje, eu falaria. A gente divide em capítulos porque não é possível explicar tudo num dia só. Mas o que a gente quer fazer? Como eu disse agora há pouco, abrir as gavetas do nosso coração e jogar luz, e iluminar. Ali onde está o medo, ali onde está a raiva, ali onde está alojado a culpa, a inveja, a ganância, nós vamos jogar a luz de Cristo ali. Não é fácil, é trabalhoso, exige disciplina de nós. Mas, gente, vamos ser sinceros, vocês não estão com o saco cheio de coisas que não funcionam? 5 passos para a felicidade, 3 passos para o casamento feliz, 12 passos não sei do quê, e você dá os 12 passos, 5 e os 3 e não acontece nada? A gente precisa de uma certa disciplina, nós vamos precisar dessa disciplina. É como se você tivesse um problema no coração, um princípio de infarto, aí você vai procurar um cardiologista, e o cardiologista fala assim, olha, a forma para você curar o seu coração é você precisa perder peso e fazer exercício. Aí o que você fala? Mas, doutor, cura meu coração primeiro, depois eu faço a dieta e os exercícios. Porque exercício cansa muito. Cura meu coração primeiro. O médico falou, olha, não funciona assim. Se você perder peso, fizer uma dieta, fizer exercícios, você pode evitar uma cirurgia cardíaca. Mas eu gosto muito de comer, doutor. Como é que eu vou parar de comer? Cura meu coração primeiro, depois eu faço uma dieta. Não dá. Tem passos que você tem que dar para você chegar na cura. Então é mais ou menos disso, é exatamente disso que nós vamos tratar nessas semanas. Então a minha pergunta para vocês nessa noite, que nós estamos começando essa jornada é, como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Não precisa levantar a mão,
Não precisa responder, responda para si mesmo. Como que está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Será que você está guardando raiva de alguém? E isso está te corroendo? Será que você fica à noite imaginando o que você deveria falar para aquela pessoa? Você perde o sono por causa daquela pessoa que está te prejudicando? Como está o seu coração? Será que você está num ponto de que você está tendo pensamentos de tirar a própria vida? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Será que a inveja chegou num ponto que você olha para uma pessoa que você inveja e torce para alguma coisa dar errado? Comemora quando alguma coisa dá errado, quando adoece, quando bate um carro. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Será que você está cansado da vida? Se você estiver cansado da vida, Jesus tem uma palavra para você. Venha a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está esgotado, você que está depressivo, venha a mim e eu te darei descanso. Amém? É essa a palavra de Jesus para você. Seja como estiver o seu coração hoje. A palavra de Jesus é: venha a mim, que eu lhe darei descanso. E o descanso e a paz que Jesus dá não é como o mundo dá. Não são fórmulas que podem ou não dar certo. Envolvem o corpo, a alma e principalmente o espírito. É uma paz duradoura, é uma paz definitiva. E é isso que Jesus está oferecendo para cada um de nós nessa noite. Então, pela fé, nós vamos começar essa jornada nossa, já declarando a cura dos nossos corações. Vocês topam? Então, eu vou propor uma coisa para você hoje. Você que tem medo, você que vive com medo, vou propor que você diga o seguinte para o seu medo: medo, você não manda em mim, Jesus manda. Vamos falar todo mundo junto? Medo, você não manda em mim, Jesus manda. Está fraco, tem pouca gente com medo aqui. Eu tenho medo, eu vou falar mais alto que vocês. Medo, você não manda em mim, Jesus manda. Inveja, você não manda em mim, Jesus manda. Vamos falar todo mundo? Inveja, você não manda em mim, Jesus manda. Amém? Culpa, você não manda em mim. Você tem controlado a minha vida. Eu vivo culpado, eu sofro por causa disso. Mas a partir de hoje, pela fé, você não manda em mim, Jesus manda. Amém? Culpa, você não manda em mim, Jesus manda. Raiva. Quantos de nós convive com essa gavetinha ali que basta uma fechada no trânsito, vem um monstro ali, né? Pela fé, raiva, você não manda em mim, Jesus manda. Vamos falar juntos? Raiva, você não manda em mim, Jesus manda. E por fim, depressão, você não manda em mim, Jesus manda. Vamos falar? Depressão, você não manda em mim, Jesus manda. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie os teus anjos, o teu Espírito sobre nós nesses dias e promova a cura dos nossos corações, Deus. Que em nome de Jesus, aqueles que estão se sentindo no fundo do poço, aqueles que estão tendo pensamentos
nocivos, tóxicos, aqueles que estão se machucando, Deus. Que em nome de Jesus sejam curados, em nome de Jesus, que toda a culpa, toda a raiva, todo o abuso do passado, toda a dor, Senhor Deus, seja curada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos use, Senhor Deus, da melhor forma possível, para que a gente possa celebrar as vitórias e os testemunhos que nós vamos ouvir nesse lugar aqui, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?